Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um nosso encontro virtual. Nós falamos aqui diretamente do Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, interior do estado de São Paulo. Meu nome é Alexandre e para que a gente possa iniciar as nossas reflexões de hoje, eu vou primeiramente pedir a todos que fechem seus olhos, elevem seus pensamentos até Deus, nosso Pai, e que possamos agradecer por tudo que recebemos desse Pai que não se cansa, que nos ama infinitamente, que nos dá sempre uma nova oportunidade, que nós possamos reconhecer o tanto que recebemos, possamos perceber o caminho que estamos seguindo e tenhamos a humildade de alterar a nossa rota, nos direcionando para o amor, para a humildade, para a caridade, todos eles vindos do próprio Pai. Por isso tudo, Senhor, por tudo que somos, por tudo que recebemos, nós do fundo do coração lhe dizemos sempre: muito obrigado, Senhor, muito obrigado, e que assim seja. Bem, eu não sei em que época você está assistindo essa nossa reflexão, mas que para que eu possa contextualizar aqui o assunto que eu separei, nós estamos falando no mês de agosto de 2023, e o mês de agosto é o mês em que se celebra o Dia dos Pais. Então, eu procurei separar um assunto que falasse sobre isso, mas depois que eu separei esse assunto, eu percebi que eu não estou falando sobre pais, eu não estou falando sobre mães, eu estou falando muito mais que isso nesse assunto que eu trouxe hoje. Esse assunto fala de todos nós, porque todos nós um dia fomos pais ou somos pais. Um dia fomos mães ou somos mães. Um dia seremos pais ou mães ou tutores ou teremos sob nossa tutela um espírito que acabou de reencarnar. E esse assunto vale para todos nós. Esse assunto foi retirado do site momento.com. Ele é conhecido também como Momento Espírita. Esse texto foi publicado em 27 de julho de 2023 e esse texto é baseado em uma mensagem de autoria desconhecida. O título da nossa reflexão de hoje diz assim: Coisas que aprendi com você. Então vamos lá, o que o autor desconhecido nos trouxe. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você pegar o primeiro desenho que eu fiz e prendê-lo na geladeira. Imediatamente tive vontade de fazer outros para você. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você dando comida a um gato de rua. E eu aprendi que é legal tratar bem os animais. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você fazer meu bolo favorito. E aprendi que as coisas pequenas podem ser as coisas mais especiais na nossa vida. Vou fazer uma pausa na leitura para comentar. Bom, somos espíritas. Sabemos que estamos encarnados temporariamente nesse planeta Terra, planeta de provas e expiações, e sabemos que nunca estamos sozinhos. Como espíritas, nós temos a consciência de que estamos rodeados, somos sempre acompanhados por espíritos irmãos nossos desencarnados, e somos nós quem escolhemos quais os espíritos vão nos acompanhar. E nós fazemos essa escolha através do nosso pensamento. Dependendo do que pensamos, se for uma vibração mais elevada, atrairemos companheiros com pensamentos também elevados.
Se tivermos nossa vibração menos elevada, atrairemos irmãos nossos sofredores, como o nosso pensamento. Então, falando tudo isso, eu quero dizer que estamos sempre sendo observados. Eu dei exemplo dos desencarnados, mas também somos observados pelos encarnados, desculpe. Também somos observados pelos encarnados. O texto fala aqui e nos guia como se fosse uma criança descrevendo alguém a quem ela observa. As crianças, espíritos que estão no início desta encarnação, são muito observadoras. E é somente assim. Nós, quando crianças, observamos aos adultos também. E através da observação nós aprendemos coisas. Se nós observamos pessoas fazendo a caridade, nós aprendemos como amar o próximo. Se nós observamos pessoas respeitando outras pessoas, nós aprendemos o que é respeito. Se nós observamos pessoas maltratando alguém, nós aprendemos o que é violência. Se nós observamos pessoas que estão enganando, roubando, ludibriando outras pessoas, nós aprendemos o que é o crime. E aprendemos e praticamos. Por isso que é muito, muito importante nós, adultos, sabermos que as crianças nos observam o tempo todo. Mas não só as crianças. Nós adultos também observamos os outros adultos e observamos as outras crianças. Só que as crianças observam com o intuito de aprender. Nós adultos observamos com o objetivo de julgar. Nós adultos estamos o tempo todo observando alguém e julgando aquele comportamento como um bom comportamento, como um comportamento louvável, ou como um comportamento repreensível. Essa é a diferença entre nós adultos e nós crianças. Continua aqui o texto. Quando você pensava que eu não estava olhando, ouvi você fazendo uma oração. E aprendi que existe um Deus com quem eu posso falar. Um Deus em que eu posso sempre confiar. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você fazer comida e levar essa comida para quem estava doente. E então eu aprendi que todos nós temos que ajudar a tomar conta uns dos outros. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você dando o seu tempo e o seu dinheiro para ajudar as pessoas mais necessitadas. E então eu aprendi que aqueles que têm alguma coisa devem ajudar aqueles que nada têm. Veja, nessas outras 3 frases, o autor desconhecido nos mostra atitudes. E são sempre essas atitudes que serão observadas pelas crianças e pelos adultos. E essas atitudes, esses comportamentos, dão a dica de como é a nossa personalidade, como é o nosso pensamento de espírito inferior encarnado. Conhecemos pessoas que agem dessa forma, como o texto diz, que alimentam animais abandonados, que ajudam pessoas que precisam de ajuda material, que ajudam pessoas que precisam de uma ajuda moral, ouvindo quando alguém tem problemas, orientando quando alguém pede orientação. Essas atitudes que eu disse que mostram como é a nossa personalidade, como é o nosso moral, como é o nosso intelecto, essas atitudes que são observadas servem de lições. E aí vocês vão me dizer, tá, Alexandre, mas você disse lá no começo que tem atitudes erradas que também são observadas? Sim. E as atitudes erradas observadas por uma criança são copiadas. A criança não sabe se é uma atitude boa ou não, ela copia. Nós adultos temos a condição de discernir, de separar o que é errado e o que não é, o que é correto.
Quando nós conseguimos fazer essa separação, nós observamos aquilo que não é errado e nós aprendemos o que não devemos fazer. Essa é a diferença. Continua o texto. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu percebi você me dando um beijo de boa noite. E eu me senti uma pessoa amada e segura. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você tomando conta da nossa casa e de todos nós nesta casa. E então eu aprendi que nós temos que cuidar com carinho daquilo que temos e com carinho das pessoas que amamos. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi que você cumpria com todas as suas responsabilidades, mesmo quando você não estava se sentindo bem. E então eu aprendi que eu tinha que ser responsável quando eu crescesse. Olha só. Aqui a gente encontra mais exemplos, e agora exemplos de atitude e de comportamento além do que aquilo que a gente já tinha ouvido. O exemplo aqui é que um dos exemplos é uma pessoa que está cumprindo com todas as suas responsabilidades, mesmo não se sentindo bem. Eu posso estar com dor, mas nem por isso eu preciso ser mal educado com as pessoas. Eu posso ter um problema financeiro, mas nem por isso eu preciso ofender as outras pessoas. Eu posso ter um problema na família, mas nem por isso eu preciso me afastar de todas as outras pessoas, me recusando a conviver com o mundo. São atitudes que a gente sabe o que deve fazer quando acontecem as situações, mas na maioria das vezes nós não conseguimos, porque ainda somos imperfeitos. E mais ainda, além de imperfeitos, somos orgulhosos e egoístas. Se eu egoísta, eu Alexandre egoísta, raciocino da seguinte forma: se eu estou passando uma dificuldade, é obrigação das outras pessoas me ajudarem. E aí a gente lembra o Mestre Jesus. Faça ao próximo o que você gostaria que fosse feito a você. Eu gostaria que quando o próximo tivesse um problema, seja ele financeiro, de saúde ou com um ente querido, ele me tratasse bem. Então, é muito, muito, muito lógico que quando eu estiver passando, e eu Alexandre, passei e passarei por problemas financeiros, problemas morais, problemas de saúde, problemas com entes queridos e diversos problemas. Quando eu passar por esses problemas, eu tenho o dever de tratar bem as outras pessoas, porque elas podem me ajudar, mas elas não devem. É uma escolha de cada um. Nós, como espíritas, sabemos que todos nós nascemos com o livre-arbítrio, que nos dá o poder de escolha. Eu ajudo se eu quiser, mesmo eu podendo. Tudo bem. Depois dessa escolha, nós vamos responder pela escolha que fizemos. Mas a escolha é nossa. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você se desculpar com uma pessoa, embora você estivesse com a razão. Aqui eu vou fazer uma pausa e falar do Alexandre. Como é difícil eu conseguir fazer isso. Eu sei que eu tenho certeza e mesmo assim eu me desculpo. É muito difícil para mim me comportar dessa forma. Se eu estou certo, por que eu tenho que me desculpar? Porque acima de tudo a gente tem o dever de respeitar a opinião alheia, mesmo que a gente ache, porque não necessariamente estaremos certos. Provavelmente a gente acha que está certo. E eu aprendi que às vezes é mais importante abrir mão de um ponto de vista para preservar uma amizade e o bem-estar nos relacionamentos. Gente, é só assim que a gente aprende como manter uma amizade, como manter um relacionamento. É se relacionando com alguém e é tendo uma amizade. Qualquer pessoa que não tem amigos vai aprender como ter amigos. Ninguém que não tem relacionamento vai aprender como se relacionar. E nós, seres humanos, espíritos encarnados, somos seres sociais. Precisamos conviver com outras pessoas para aprender. Mas aprender o quê?
aprender a amar os nossos irmãos. Todos somos filhos de Deus. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi lágrimas nos seus olhos. E aí eu aprendi que às vezes acontecem coisas que nos machucam, mas eu também aprendi que não tem problema nenhum a gente chorar. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu percebi você cuidando do vovô com carinho e ternura. E então eu aprendi que nós devemos tratar bem e respeitar aqueles que cuidaram de nós em nossa infância. Este trechinho me lembra duas coisas. Chorar não é sinal de fraqueza. Chorar é sinal de emotividade. Somos espíritos, somos imperfeitos, somos orgulhosos, somos egoístas, mas temos emoções. E estas emoções podem nos fazer sorrir, mas também podem nos fazer chorar. De tristeza, de saudade, de dor material ou moral. Mas chorar faz parte da nossa característica como espíritos encarnados. E essa segunda frase nos mostra que, mais uma vez, o que nos disse Jesus, fazer ao próximo como nós gostaríamos que fosse feito a nós. Pessoas com mais idade cuidaram de nós quando nós éramos crianças. Na nossa infância fomos cuidados. Fomos cuidados e cuidadas por outras pessoas. Nada mais justo que estas pessoas, quando já chegarem na terceira idade e tiverem dificuldades físicas, nós retribuamos todo o carinho e cuidado que recebemos quando crianças para essas pessoas que hoje necessitam de cuidados e carinhos. Por quê? Se for permitido, nós também chegaremos à terceira idade e também necessitaremos de cuidados. E aí vem a pergunta: você já cuidou de uma criança quando lhe foi dada a oportunidade? Se não lhe foi dada a oportunidade, você procurou essa oportunidade? Existem tantas crianças no mundo que precisam de cuidados, existem tantos idosos, como os idosos que pertencem aqui a um departamento desta casa, o Lar de Velhos Emmanuel. Nós atendemos a mais de 100 velhinhos, mais de 100 idosos no Lar de Velhos. Muitos lá residem, recebem alimento, cuidados, curativos, remédios. Outros vão apenas para a nossa creche, como se fosse uma creche de crianças. Essa é uma forma desta casa contribuir com a sociedade. Opa, quase caiu aqui no texto. Continuando. Quando você pensava que eu não estava olhando, foi aí que eu aprendi a maior parte das lições que eu precisava para ser uma pessoa boa, uma pessoa produtiva quando eu crescesse. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu olhava para você e queria dizer: muito obrigado por todas as coisas que eu vi e eu aprendi, quando você pensava que eu não estava olhando. Olha, gente, esse texto é muito interessante porque ele traz uma visão completamente diferente daquilo que a gente entende por mundo, porque a gente só entende que a gente está vendo, o que a gente está vendo é o que acontece, mas muitas coisas estão acontecendo e a gente nem percebe. Muitas pessoas nos observam, crianças, adultos, mas nós estamos sempre sendo observados. E que Deus permita que nós possamos ser bons exemplos, que nós possamos ensinar através de atitudes às outras pessoas. Aqui termina o texto, mas tem um comentário do pessoal do Momento Espírita, momento.com. Diz assim: esta é uma mensagem portadora de grandes motivos de reflexão para pais, mães e educadores. Todos aqueles que desejam atingir seus nobres objetivos no campo da educação. É uma mensagem importante, porque nos faz pensar que nossos filhos e nossos educandos estão nos olhando e memorizando muito mais o que fazemos do que nós dizemos. Isso me faz lembrar uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás, quando os mais velhos nos diziam assim: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Esse texto vem
colocar à terra esse dizer: faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Porque nós somos observados muito mais daquilo que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. Nossos gestos e nossas ações produzem lições mais efetivas do que muitas palavras vazias, jogadas ao vento. Pensemos nisto e lembremos: alguém está nos observando e aprendendo conosco, em todos os momentos. Termina aqui a mensagem do Momento.com e, como hábito do Alexandre que vos fala, eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu entendo que direciona a nossa reflexão sobre o que nós acabamos de ler. O texto que eu separei, ele está no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, uma das 5 obras básicas do Espiritismo, que eu não canso de repetir. As obras básicas, a base de todo o conhecimento espírita, está nesses 5 livros. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Os 5 foram publicados por Allan Kardec depois dos anos de 1850. Toda a literatura espírita está baseada nessas 5 obras. Se você encontrar um livro e você entender ou achar que ele não é espírita, olhe para o que está contido nesse livro e compare com as obras básicas. Se o que está contido no livro está de acordo com o que está escrito nessas 5 obras básicas, esse livro é espírita. Se estiver em desacordo, esse livro que você está em dúvida não é espírita. Ou seja, não é só porque um livro foi psicografado que ele é espírita. Eu posso ter um livro psicografado que não é espírita. Um assunto que foi ditado por um espírito que não está de acordo com as obras básicas do espiritismo. É assim que a gente separa o joio do trigo em matéria de conhecimento da doutrina espírita. Mas voltando aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, vamos lá no capítulo 1. Nas instruções dos Espíritos, temos o título A Nova Era. E no meio do item 9, nós temos o seguinte texto: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime. A moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo. E criar entre todas as pessoas uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer morada para os espíritos superiores àqueles que habitam aqui hoje. Por que eu peguei esse trecho? Porque lembra que como eu comentei no começo da nossa reflexão, que não estamos sozinhos, estamos o tempo todo sendo observados. O inverso também é verdadeiro, nós estamos sempre pensando em alguma coisa e sempre observando alguém. Poxa vida, quando Jesus esteve aqui entre nós há mais de 2000 anos, eu falo que esteve entre nós porque naquela época a grande maioria dos espíritos que hoje estão encarnados ou estão desencarnados em torno do planeta Terra, estávamos nós encarnados ou desencarnados acompanhando o Mestre Jesus. Nós observamos tudo que o Mestre falou e nós observamos tudo o que ele fez. O texto diz aqui que as atitudes ensinam muito mais do que as palavras. Jesus pregou através das parábolas, mas acima disso, além disso, Jesus exerceu. O que o texto está dizendo aqui, o texto diz que nós precisamos fazer jorrar de nossos corações a caridade e o amor ao próximo. Jesus vivenciou a caridade plena, exerceu a caridade plena, vivenciou o amor ao próximo, exerceu o amor ao próximo enquanto estava encarnado entre nós. E depois de 2000 anos, nós ainda não conseguimos aprender aquilo que tínhamos observado há tanto tempo atrás. Foi por isso que eu trouxe esse texto, porque Jesus é o nosso melhor exemplo. Jesus é a quem a gente realmente deve observar. Continua aqui os espíritos superiores. Esta é a lei do progresso.
lei a qual a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espírito é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Estas ideias devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas têm necessidade para atingir a humanidade. Elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. O Evangelho falando de lutas. Sim, mas o Evangelho não está falando de guerra, não está falando de briga física. Esta luta que o Evangelho está mencionando é a luta moral da humanidade. É a luta moral que nós temos que fazer conosco, para tirar de dentro de nós, arrancar de dentro do nosso coração o orgulho e o egoísmo. Então, o que o texto começa dizendo aqui, que as ideias morais devem se desenvolver, as ideias só vão se desenvolver através de lutas de nós, espíritos imperfeitos, contra as nossas imperfeições. Luta da humanidade que ainda habita um planeta de provas e expiações para uma humanidade que possa habitar um planeta de regeneração. É dessas lutas que o texto está falando. Então eu vou repetir. Não, as lutas têm necessidade para atingir a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral, impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Um espírito israelita. Mulhouse, eu acho que é Mulhouse, 1861. Termina aqui o item 9 do capítulo 1 das instruções dos Espíritos. Então, queridos irmãos e irmãs, a nossa reflexão de hoje é para falar que ainda há tempo de aprendermos. Ainda é tempo de mudarmos as formas de pensar, nossa forma de falar e principalmente a nossa forma de agir. É observando as outras pessoas, separando o joio do trigo, pegando o que é bom e trazendo para nós e começando a praticar as atitudes que trazem o bem para nós e o bem para a humanidade, é que nós conseguiremos transformar a nós mesmos e fazer com que a humanidade se coloque de uma forma progressiva e vamos atingir, assim, um patamar superior ao que a gente habita hoje, onde existe muita traição, muita iniquidade, muita violência, muito morticídio, muita tristeza. Depende de nós fazermos do planeta Terra um planeta melhor. Agradeço de coração a sua atenção e o seu tempo dispensado. Espero que, a partir de hoje, a gente possa entender o quanto a gente observa o comportamento das outras pessoas. E então, para que a gente encerre o nosso encontro de hoje, eu vou pedir a todos que, mais uma vez, fechem os seus olhos, elevem o seu pensamento até Deus, nosso Pai, e do fundo do coração, cheio de amor, e da mente, a mente livre de outros pensamentos, digamos em silêncio, em pensamento: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em qualquer parte do universo. O pão do corpo e do Espírito nos dá hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas. Elas são tantas, Pai. Mas perdoa, Senhor, na exata medida que sinceramente conseguirmos perdoar a todos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal e da prática do mal. Que assim seja, graças a Deus.